Então, quando chegou 83, eu fui fazer uma pós-graduação. Como eu tenho esse sentido sempre de impaciência, eu fui fazer um mestrado, aí CD feio pra caralho, passei logo para o doutorado, não fiz o mestrado, lá na Unicamp. Quando eu cheguei lá, estava escrito aqui militante, então eles quase que não me aprovavam. Eu não sabia filosofia nenhuma, na verdade, eles perceberam isso. Eu posso dizer que era porque eu era nordestino e militante, e era também, mas eu, na verdade, não sabia filosofia nenhuma. Mas, de alguma maneira, eles me aprovaram. E aí, a partir daí, eu estudava 16 horas por dia para virar um doutor. Aí, ao contrário do meu tempo de graduação, onde eu ia para aula 2 vezes por semana, os professores achavam que eu era bom, mas as minhas notas eram todas fracas, embora não tão fracas quanto do ministro da Educação atual, eram bem melhores, e o meu desempenho geral impressionava favoravelmente. Aí, na pós, eu estudei como um louco, e aí eu me destaquei, me dispensaram do mestrado, e aí eu já voltei assim, como esse animal que eu sou hoje, pesquisador, publicador. Mas sempre encarei a filosofia como tendo um relevante papel social, como eu digo assim, através de interpostas mediações. A academia é uma coisa sofisticada, a filosofia tem uma dimensão técnica também, né? Você tem que estudar a língua estrangeira, quer dizer, eu escrevi as coisas, escrevi, publiquei meus livros aí, meus livros têm bibliografia, francês, inglês, espanhol, português, são 6 línguas, incluindo o português, que eu manejava razoavelmente, o alemão sempre é mais difícil, mas eu tinha um alemãozinho básico. Aí eu fui virando esse animal intelectual, mas que eu queria que essa capacidade de sofisticação que eu fui capaz de encampar fosse marcada pela minha extração social e pela minha experiência de ativismo político. Então, mesmo estudando uma questão de uma disputa epistemológica, a discussão aí do que estão fazendo lá na Europa, nos Estados Unidos, por isso estou indo num novo pós-doutorado agora para Berlim, eu sempre quis dizer, não, eu tenho... É um modelo meio Embraer, entendeu? Você faz uma coisa nacional que tem que ter qualidade internacional, mas que responde às demandas daqui, porque a reflexão filosófica lá fora, ela também padece de uma certa alienação, de ser concentrada no Atlântico Norte e não saber nem direito o que é a modernidade, porque não conhece a sua outra face. Então, eu tenho críticas a Habermas, a Roth, e a esses caras, embora também dialogue com eles, critique. Então, eu entro nesse palco aí, não entro, ao contrário de 99% dos meus colegas, para me curvar, até mesmo porque eu não gosto de me curvar, eu não sou tão católico assim, e ancião regime, não me curvo diante de gente, né? Então, eu entro lá para dizer, olha, não é assim como vocês estão pensando. Agora, para dizer isso, eu não posso dizer em nome assim, de uma filosofia da libertação, me desculpe, do meu colega Dussel, teologia... Não, essa coisa de que a América Latina tem uma posição filosófica só, que é a filosofia da libertação, né? Eu vou lá disputar com os caras essas questões, sendo alguém que vem de um trabalho filosófico incipiente, quer dizer, eles têm uma tradução secular que nós não temos. Então há é o que eu digo, é o modelo de Embraer, o Embrapa, Embraer, você tem que fazer um negócio que incorpore o conhecimento universal e que module ele segundo o contexto que você tem. Isso é a filosofia que eu faço. Eu tenho até uma proposta filosófica particular, que tem um fundo desenvolvimentista aí, que se chama poética pragmática, materialismo prático poético, que é uma maneira de dar uma melhorada na filosofia social dominante nos setores progressistas, que é o marxismo. As pessoas só sabem Marx e pensam que tudo é Marx, que Marx é a única viva e que fora de Marx não há salvação. E nem sabem direitinho o que é Marx, é um pensador mais nuançado do que o pessoal imagina. Então, eu tenho o diagnóstico de que nós, filosoficamente, somos muito escolásticos, porque ficamos estudando passivamente as matrizes de pensamento europeias, e também somos pouco capazes de responder às demandas de um pronunciamento público mais engajado. Eu costumo dizer que nós fazemos essa filosofia de comentário, que é sofisticada, exigente, exige que você leia o autor no original, não sei o que é bom, mas quando vamos para a esfera pública, nós temos discurso de qualquer diretório acadêmico estudantil tem, não estamos além, é o mesmo jargão, a mesma coisa. Então, a gente teria que
contribuir para a renovação do pensamento social brasileiro, como Oliveira Viana. Aí temos que buscar raízes nacionais. Em vez de ler Foucault, ler Oliveira Viana, ler Gilberto Freire, ler Celso Furtado, para fazer filosofia mesmo, a literatura em língua portuguesa. Nós temos essa coisa, a academia de humanas tem uma certa extraterritorialidade. Ela está aqui, mas está ali, está lendo Judith Butler, está lendo não sei o quê, e repetindo, mesmo Angela Davis, se você quiser, o Marcuse, ou não sei o quê, mas esse país tem um pensamento próprio que tenta responder à sua demanda principal de como tirar o país do atraso. Um país que está ameaçado política e economicamente sempre de certa desagregação. É um país que talvez até por essa potencialidade de ser um país grande, não é um país rico, é um país pobre. Esse negócio de que é a 10ª economia do mundo é porque tem 300 milhões de 200 e tantos milhões de habitantes, mas a riqueza per capita é inferior a muito paizinho mediano aí e mínimo. Então, o país não é rico, é um dos mitos que a gente, na mais esquerda, sustenta. Nós temos que saber criar riqueza, coisa que o filósofo não gosta de pensar. Ficou esse discurso só de direitos, esse discurso distribucionista. Não, não, não. O discurso tem que ser produtivista. A gente identifica produtivismo com capitalismo. Aí seria ótimo se a nossa vocação histórica não fosse de doutor escravista, né? Trabalho efetivo é para outra classe social. Você entra na universidade, você se dissocia do que eu chamo da atividade de lidar com o mundo na sua materialidade, falar um jargão até meio marxista. Então, a gente fica só no discurso que nos põe na superioridade de um olhar conceitualmente elaborado. Mas isso pode ser uma porcaria, que tem a escola de Frankfurt, me desculpe. Eu estou indo lá estudar com a 3ª geração da escola de Frankfurt, mas estou indo lá para fazer uma coisa diferente do que eles estão fazendo. Então, essas filosofias... Não é para tirar uma posição tupiniquim em filosofia, né, coisa dessa, mas, pelo amor de Deus, a filosofia ela existe no tempo e no lugar, e ela precisa atender a essas demandas de uma elaboração própria. Além do mais, eu considero que a vocação que a gente deve conceber como democraticamente disseminada e que nos une ao resto da população é a vocação para produzir e para criar. Não é ser um penduricado de direitos. A retórica do direito é uma retórica, essa sim, criticada pela ciência social crítica há muito tempo. Direitos. A pessoa tem direito à casa, tem que ter a casa para o direito, né? A pessoa não quer o direito, quer a casa. Então, quer a coisa. Então, a gente tem que se voltar para a coisa, para o florescimento material do país.